Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Uma saudação ao Marín, allá missionário en Miguel Ciudad Bermúdez Juárez, Marim, lá em Cedar Juárez, Chihuahua, México. Chihuahua, México, La congregación que na pastorea congregação el reverendo que o reverendo Luis Gómez, Luiz Gomes toda pastoreia, la congregación allá, e toda a congregação lá, e também todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas o internet. ou internet. En esta ocasión, Nessa ocasião de hoje, sexta, deste año 2000, 3 de março desse ano de 2023, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio segundo abrimos San nossa Bíblia no Mateo, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, capítulo 24, verso 30 al 31. versículo 30 ao 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a escritura que o nosso irmão William Souto Santiago usou nesse tema que estaremos vendo e ouvindo. Nessa ocasião, o mistério dos anjos da colheita. Pregado 19 de novembro de 1997 em Sumaré, São Paulo, Brasil. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem os mistérios do Reino de Deus, pregado 20 de agosto de 2023, em Torreón, México. Nosso irmão William Souto, por meio desse ministério, que estará operando neste ano, estará chamando e juntando com grande voz de trombeta todos os escolhidos de Deus. Esse é o anjo que tem a grande voz de trombeta. Esse é o anjo que será o mensageiro da igreja, que será o mensageiro à igreja de Jesus Cristo no último dia, na era de pedra angular. E depois será o mensageiro ao povo hebreu também, porque é um profeta mensageiro dispensacional, prometido nas profecias e parábolas que foram faladas e que serão cumpridas nesse tempo final. Parte dessas parábolas já foram cumpridas, como a semeia, nascimento e crescimento do trigo, mas a colheita corresponde a esse tempo final. E a colheita, para ser realizada, a colheita do trigo, corresponde ao ministério dos anjos do Filho do Homem. Ministérios que estarão no anjo do Senhor Jesus Cristo. No livro de Citações, e no livro das Eras, vamos ao livro das Eras. Eras, editado, nos diz na página 182, onde o irmão Branham lê ali de Hebreus, capítulo 6, do 4 ao 9, e ele cita essa escritura ali, diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e foram feitos partícipes do Espírito Santo, e a si mesmo provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e decaíram, que sejam outra vez renovados para o arrependimento, crucificando de novo para si mesmo ao Filho de Deus e expondo ao vitupério. Porque a terra que bebe a água que muitas vezes veio sobre ela e produz erva proveitosa, aqueles aos quais é lavrada, recebe bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e está perto de ser amaldiçoada, cujo fim será
o ser abrasada. Mas vós, ó amados, esperamos de vós melhores coisas e mais próximos à saúde, embora que falamos assim. Deixa eu ter, deve ter aqui também nesse outro livro aberto. De eras também. Aí o irmão Branham diz, fechei a Bíblia, coloquei de lado, meditei um tempo e orei. Ainda não tinha a resposta, abri a Bíblia de novo, a aventura, ou seja, ele abriu assim para ver onde ia. Assim, na sorte, mas não a vi. De repente o vento soprou de novo e mais uma vez as páginas se abriram em Hebreus capítulo 6 e eu li novamente aquelas palavras e quando o fiz, então entrou o Espírito de Deus ao quarto e tive uma visão. Na visão, vi o homem vestido com uma vestidura branca e pura que estava semeando grão em um campo recentemente arado. Era um dia resplandecente e a semeia se fazia pela manhã. Mas já tarde, entrada a noite, e escreve eras. E em cima, aí diz, o homem vestido com uma vestidura de branco puro, aí ele escreve Cristo e os apóstolos. Mas muito tarde, já entrada a noite, escreve eras, ou seja, as 7 eras. Se refere às 7 eras, mas ele escreve eras. Depois que o semeador vestido de branco tinha ido, veio o homem vestido de preto e audaciosamente semeou mais semente naquela que o homem vestido de branco havia semeado. Passaram os dias e o sol e a chuva abençoaram a terra e um dia apareceu o trigo. Que lindo era! Mas no dia seguinte apareceu o joio. O trigo e o joio cresceram juntos. Eles aproveitaram do nutriente da mesma terra. Eles participaram do mesmo sol e a mesma chuva. Então, chegou o dia na qual os céus se tornaram como um latão e todas as plantas começaram a se entristecer e a morrer. Ouvi o trigo que levantava a cabeça e clamava a Deus pela chuva. O joio também levantava sua voz e chorava por chuva. Então os céus se escureceram e veio a chuva e então o trigo, cheio de força, levantou sua voz e clamou em adoração: louvado seja o Senhor. E para o meu assombro eu também vi o joio refrescado, olhar para cima e dizer aleluia. Então conheci a verdade da carpa e a visão. Agora vejam como ele relaciona esta visão que está sendo mostrada a ele pelo Espírito Santo à carpa, onde também seria efetuada essa separação, e onde ele está mostrando que aí também, nesse tempo, estaria o trigo e o joio também. Vinham louvando e glorificando a Deus pela chuva que estavam recebendo ambos, tanto o trigo como o joio. A parábola do semeador e a semente, o 6º capítulo de Hebreus e a manifestação evidencia os dons espirituais em uma congregação misturada. Em uma congregação misturada.
tudo chegou a ser maravilhosamente esclarecido. Vejam onde tudo vai ser esclarecido. No cumprimento desse tempo que está aqui representado nessa visão. O semeador vestido de branco era o Senhor. O semeador vestido de preto era o diabo. O mundo era o campo. As sementes eram as pessoas, tanto escolhidos como reprobos. Ambos aproveitaram do mesmo alimento, água e sol. Ambos oraram, ambos receberam ajuda divina, porque Ele faz com que este sol e chuva caiam sobre bons e maus. Embora os dois tiveram a mesma maravilhosa bênção e manifestações, ainda existiam esta grande diferença. Eram de sementes diferentes. Assim também estava a resposta em Mateus 7, 21 ao 23. Eu estou lendo aqui, mas eu estou à espera aqui, porque tem algumas anotações que eu vou lendo aqui, nesse outro. Nem todo. Essa é a escritura de Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqui ele escreve, na vontade, ele escreve uma linha, desde a vontade ele escreve palavra. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome fizemos muitos milagres? E então lhes protestarei, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, praticantes de maldade. Jesus não nega que eles fizeram as grandes obras, que apenas o Espírito Santo pode operar por meio do homem. Mas ele sim negou que jamais os havia conhecido. Eles não eram apóstatas, eram, melhor, reprobos, malvados e blasfemos. Estes eram da semente de Satanás. Aí está a coisa. Você não pode dizer que manifestações é a evidência de ser nascido ou cheio do Espírito. Não, Senhor. Eu reconheço que verdadeiras manifestações é evidência do Espírito Santo operando grandes coisas, mas não é a evidência de que o indivíduo tenha sido cheio do Espírito, embora tal indivíduo tenha abundância de manifestações. A evidência de ter recebido o Espírito Santo hoje em dia é igual como foi quando Jesus falou a respeito dele, João 8:47, é receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. E aí desenha uma pirâmide e as eras, e uma seta, a pedra angular e a sétima era, ou na parte de baixo das eras. E escreve neste a evidência. E aqui escreve a evidência de ter o Espírito. Qual é? Receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Jesus nunca deu ênfase sobre a importância das obras, tanto como a importância da palavra. Ele sabia que se as pessoas recebessem a palavra, então as obras o seguiriam. Isso é a Bíblia. Primeiro virá esse ensinamento e depois é que haverão os milagres e maravilhas sendo manifestados no pleno cumprimento da visão da carpa. Agora, Jesus sabia que haveria uma grande separação da palavra na era eterna, que ainda estava a 200 anos da visão de Patmos. Ele sabia que essa separação lhes levaria a entrar na era do obscurantismo. Ele sabia que o caminho original pelo qual o homem se afastou de Deus era primeiramente por ter deixado a palavra. Se você deixa a palavra, você deixou a Deus. Assim que
Assim que ele está se apresentando à igreja de Pérgamo e, na verdade, a todas as igrejas de todas as eras, dizendo: eu sou a palavra. Se querem a deidade no seu meio, e escreve deidade. Então, recebam e dê as boas-vindas à palavra. Nunca deixem que nada ou ninguém se interponha entre você e essa palavra. Isso que eu estou dando a vocês, a palavra, é uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. O nosso irmão William continua dizendo aqui: parte dessas parábolas já foram cumpridas. Um pouquinho mais antes, essa nós já lemos. Um pouquinho mais adiante. Apenas conhecer esse mistério estará sendo cumprido pelo Espírito Santo no anjo do Senhor Jesus Cristo, ou no anjo de Jesus Cristo, é ter uma revelação muito grande das coisas que estarão acontecendo nesse tempo final. E, consequentemente, saberão que este será o anjo mensageiro e a mensagem que ele trará, o que Cristo respaldará nesse tempo final. Porque os outros anjos mensageiros já chegaram ao seu final. João Batista disse, falando de Cristo: a ele convém crescer e a mim diminuir. E o precursor da segunda vinda de Cristo disse: não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E mesmo que assim seja, eu minguarei e ele crescerá. Nós encontramos isso também no livro dos selos, na página 475, 474 abaixo diz: eu não sei quem será e nem o que vai acontecer. E ele escreve em quem será? Moisés e Elias. E o que vai acontecer? Ele escreve o véu de carne. Não sei. Só sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão teve silêncio no céu. E escreve silêncio por meia hora. Talvez seja o tempo, talvez seja agora o tempo e a hora, quando apareça esta grande pessoa. E ele escreve do lado, Moisés e Elias, que estivemos esperando. Talvez esse ministério pelo qual eu tenho tratado de converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. E se é assim, então estarei deixando vocês para sempre. Não terá dois aqui ao mesmo tempo. E mesmo que fosse assim, ele crescerá. E aí ele escreve: vem outro profeta, ele escreve. Ele crescerá e eu diminuirei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. E aí ele escreve olhar e ver, ele escreve na carpa o que é. E escreve Moisés: eu vi ir até onde vi. Agora lembrem que é sob um ministério dispensacional. Por isso ali ele coloca Moisés, porque lembrem que esse ministério que está operando na dispensação do reino é um ministério dispensacional. O nosso irmão William continua dizendo aqui: assim que nos mistérios do reino de Deus tem grandes bênçãos para os escolhidos de Deus, aos quais Cristo lhes abrirá os mistérios, as Escrituras, e lhes abrirá o entendimento em sua alma, lhes abrirá o coração para crer, e lhes abrirá o espírito, o entendimento também. E dirão: isso é o que eu estava esperando, porque isso era nada menos que o que Deus prometeu na Bíblia e também nas mensagens do reverendo William Branham. Não tem contradição no que o reverendo William Branham disse com o que a Bíblia disse. Foi mais luz o que Deus deu através do reverendo William Branham com relação às profecias e parábolas proféticas correspondentes a esse tempo final. Se os que ouviram, receberam e creram na mensagem do reverendo William Branham,
procuram e encontram esse homem, esse véu de carne, terão encontrado o Espírito Santo em sua última manifestação. Já não podem procurar em São Paulo, embora esteve manifestado em São Paulo, mas o tempo de São Paulo já terminou. Não podem procurar no segundo anjo mensageiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo, porque eles já terminaram o seu tempo. Tem que procurá-lo em um homem desse tempo final, conforme ao que está prometido. E quando o encontrem, pois terão encontrado a coluna de fogo, o anjo do pacto, a Jesus Cristo, velado e revelado em carne humana no último dia, para cumprir o seu programa. Agora, isso tudo é o sétimo selo, e porquanto isso tudo é o sétimo selo, o reverendo William Branham, na página 472 do livro dos selos, disse que quando o sétimo selo comece a se manifestar, ou seja, comece a se cumprir, será um segredo por completo. Diz na página, aí lê a página 472 do livro de selos. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo, qual é a mensagem do tempo do fim, Miguel? O sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando comece, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Vamos um momentinho na página 472 do livro dos selos. Porque li ali até segundo a Bíblia, e vamos terminar essa oração. Diz, mas antes de conhecer isso, lembre Apocalipse 10, do 1 ao 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. E aí onde ele escreve, segunda vinda de Cristo. Ou seja, sétimo selo é a segunda vinda do Senhor, que são a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. O nosso irmão William continua dizendo, como foi algo secreto, segundo a Bíblia, o nascimento de Cristo, sua infância, sua adolescência e a sua juventude, teve apenas um grupo pequeno de pessoas que conheciam esse mistério, embora não entendiam plenamente. A Virgem Maria, a qual o arcanjo Gabriel lhe apareceu, José, o esposo de Maria também, Simeão e Ana também, e os pastores que foram ali no presépio onde Jesus já havia nascido, e depois os magos que foram à casa onde Jesus estava e já tinha transcorrido em torno de 2 anos que Jesus tinha nascido. Fora eles, talvez tivesse algumas outras pessoas, muito poucos, como quem? Zacarias e sua esposa Elizabeth, porque Elizabeth testificou do que ela tinha crido. Portanto, Zacarias e Elizabeth sabiam a respeito desse mistério e sabiam que João Batista, o filho deles, era o que prepararia o caminho a ele. Agora vejam, muito poucas pessoas conheceram o começo da primeira vinda de Cristo, e muito poucos, para o último dia, conhecerão todo o mistério da vinda do Espírito Santo, manifestando-se em um homem no último dia e preparando tudo para a grande manifestação maior que Cristo terá nesse véu de carne. Quando Cristo se levante do trono do Pai e tome o título de propriedade e o abre no céu, quando isso aconteça, esse véu de carne que vai estar na terra já estará pronto para essa manifestação final. Essa gloriosa manifestação manifestação maior. Em Apocalipse capítulo 10, já vem com o livrinho aberto na sua mão, clama como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes, e depois diz que quando o 7º anjo esteja tocando a trombeta, o mistério de Deus será consumado, como ele anunciou aos seus servos, seus profetas.
e depois entrega o título de propriedade ao homem. Entrega o título de propriedade ao homem, o qual está tipificado em João, apóstolo. João, apóstolo ali, o qual representa a igreja, com todos os anjos mensageiros, está representando a igreja no último dia, com o anjo que terá a igreja, que a igreja terá no último dia, ao qual Cristo virá com o título de propriedade e entregará a ele. Daí em diante, não haverá limites, não terá limitações com relação ao que Deus fará através desse homem. E aí será plenamente Cristo nesse homem, plenamente em Espírito Santo nesse homem, feito carne. Agora vejam, esse título de propriedade estando na terra, veja como diz que não haverá limite quanto ao que Deus fará através desse homem. E o que é o maior que estará acontecendo no meio da igreja quando isso aconteça? É dar a fé de rapto. E isso é o maior que pode falar e pode fazer essa manifestação e pode receber o povo que estará ouvindo. É o maior que Deus, no meio desse véu de carne, pode estar fazendo em favor dos escolhidos de Deus. Dá a fé de rapto. Porque o que é maior? Abrir os olhos a um cego ou abrir os olhos espirituais a uma pessoa? Maior é abrir os olhos espirituais para que recebam a revelação que tanto a igreja noiva precisa para ir à ceia das bodas do Cordeiro no rapto. Essa é a maior manifestação que esse instrumento terá, que Deus fará por meio dele. E não vai ter limites. Ou seja, ele dando de si mesmo, dando o que a igreja noiva precisa. Agora vejam, no livro dos selos, na página 352, onde ele diz, porque esse Espírito Santo, o nosso irmão William nos diz aí, que estará nesse homem encarnado. E na 352 diz, e nesse tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nos últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que no tempo, quando o anticristo vem em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude, e escreve aí com Moisés e Elias, para redimir-nos, e escreve transformar-nos. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus, etc. E aí ele escreve também, Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para redimir-nos, para transformar-nos. E também na 146 nos diz, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E aí ele escreve também o Espírito Santo encarnado em um homem. O nosso irmão William continua dizendo, agora podemos ver que quando o anticristo vem em sua plenitude, ou seja, o diabo manifestado plenamente no anticristo, no homem do pecado, então para esse tempo onde virá uma apertura, Cristo se manifestará em toda a sua plenitude no vaso de carne, no véu de carne, o qual ele estará preparando. Porque antes de vir um avivamento, antes de Deus enviar um avivamento, ele tem que ter um homem, um profeta, e tem que prepará-lo primeiro. Agora veja, isso é o que nós estávamos lendo ali do livro de Citações.
do livro dos selos, e no livro de citações, veja o que nos diz aí na página 26, no parágrafo 218, diz, e assim que nós, esta noite, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo esse clamor, Deus pode nos enviar não pode enviar um avivamento até que tenha um homem em forma para recebê-lo, e antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar para fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar a sua mensagem. E aí ele escreve um homem para um avivamento. E esse é o último avivamento da igreja. E na 200... Vamos ver que página é. A 286. Da página 34 do livro de citações, diz, quando ele está tomando a sua escola, seu treinamento, ele ainda não pode exercitar toda a autoridade, ainda não fez. Ele ainda é um filho, mas não foi colocado. Deus colocou nele o vestido de imortalidade, mostrando que ele o recebeu. Escreve em cima o vestido de imortalidade, a adoção, ele escreve também. Essa é a coisa que Deus fará a seus filhos aqui na terra um dia. O chamará de um lado, igreja, se só o obedeces e te sustém na palavra e a crês, e ele colocará dentro da igreja. E ele colocará dentro a igreja antes da vinda de Jesus Cristo. Ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Cristo teve nele, estarão na igreja. Deus querendo o seu trabalho feito, aí escreve, antes da vinda. Deus querendo o seu trabalho feito, ele mandou o seu filho. O filho querendo o trabalho feito, mandou a igreja. Nesse dia saberá que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em ti, tu em mim. Nesse dia, porque o mesmo poder em nós está em Jeová Deus, descansando em Jesus Cristo. O mesmo poder que descansou em Jesus Cristo descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. Posição de um filho, levou a um certo lugar, teve uma cerimônia ante aos anjos e o colocou posicionalmente, o que é no corpo de Cristo. Então, essa pessoa tem a autoridade. Deixe-me dizer isso. Se pode contar-me como um fanático esta noite em diante, essa mesma coisa da qual eu falo será feita. Haverá um poder que entrará à igreja e agora vem nesse Espírito Santo de tal maneira, ungirá a pessoa de forma que eles dirão a palavra e criará a si mesmo, assim. E em cima ele escreve, fala e coisas serão criadas. Isso vem à igreja agora. Eu sei que é realidade. Diga a essa montanha, seja movida, não duvide em teu coração, mas crês que o que tu diz acontecerá e podes obter o que dissestes, a colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja, então as bocas dos críticos serão fechadas. Será um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha e foi direto ao Calvário. Observe, não vai durar um longo tempo, mas vai estar aqui.
E escreve aí do Monte da Transfiguração, já adotados antes da vinda do Senhor. Será um tempo curto, um tempo restante. Continua, o nosso irmão William continua dizendo, antes de vir essa plena manifestação, antes de vir esta plena manifestação vista, dita na visão da carpa, Deus tem que ter um homem, um profeta, e tem que prepará-lo primeiro para enviar esta bênção tão grande que ele prometeu. Ou seja, que no dia em que esteja se cumprindo essa visão da carpa e estejam acontecendo esses milagres, não pode ser esse dia, nascer essa pessoa que ele vai usar. Essa pessoa tem que primeiro ter nascido. Vejam, antes de Deus cumprir a promessa messiânica, ou ministério messiânico de 3 anos e meio, e realizar o sacrifício pelo pecado, o véu de carne tinha que ter nascido, onde o Espírito Santo estaria manifestado na página 103 do livro de citações, no parágrafo 893, veja o que diz aí, diz, e vem uma perseguição para todos os que se unam a ela e um boicote. Ou seja, ela, a esse concílio mundial de igreja, a imagem da besta, e a marca, então será tarde demais. Já pegaste a marca. Não diga, depois eu faço. É melhor que faças hoje. Alguns também dizendo, não, eu vou esperar até aquele tempo e aí então é que eu vou crer. Não diga, depois eu faço, é melhor fazer hoje. Ele estava crescendo, mas lembra que quando Ramsés estava crescendo em poder no Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele também estava crescendo. Ramsés, como está escrito aí? Ramsés tinha o sistema político e Deus tinha o sistema espiritual, sob um profeta pronto para vir a falar ao seu povo. Outra vez, ambos estão crescendo. Haverá uma demonstração um desses dias, e escreve, Carpa Catedral. E também escreve em cima Moisés, e põe, é igual a perseguição, traço, o boicote. Haverá uma demonstração desses dias, Carpa Catedral, não que ele já tinha profetizado e tinha provado que estava bem, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do resto do mundo, mas estava na escola, sendo treinado ali no deserto. E veja o que ele escreve aqui, diz, Moisés sendo treinado na escola, no deserto, pastoreando ovelhas, vírgula, era um pastor. Com certeza, o deserto é igual o Caribe, ou seja, no Caribe, na Ilha do Cordeiro, em Porto Rico, para ser mais claro. Aí tinha esse ministério dispensacional, treinando ele. Para quê? Para essa gloriosa manifestação, essa demonstração nos últimos dias. De onde? Em uma carpa catedral.
Nosso irmão William continua dizendo aqui, mas isso foi um ministério por uns 30 anos, falando de Jesus, ministério de Jesus, quase 30 anos, até que Cristo começou o seu ministério. E mesmo estando presente, era um mistério para os líderes religiosos daquele tempo. Não entendiam que todas estas profecias e parábolas que falavam da primeira vinda de Cristo estavam se cumprindo em Jesus, e ainda eles estavam esperando outro homem, um Messias que viesse, e estavam esperando um Elias que viesse, e estavam esperando provavelmente que viesse em um carro de fogo, porque talvez eles pensassem, assim como ele se foi, tem que vir. Porque ele não pode vir do céu de outro jeito, porque se foi em um carro de fogo e não tem outra forma para Elias vir. Portanto, tem que vir em um carro de fogo e todos os veremos, todos nós veremos ele. Tem que vir a nós, que somos os líderes religiosos, somos o concílio do Sinédrio, somos o concílio da religião hebraica. Não pode vir a qualquer outra pessoa, mas vejam, esse orgulho não serviu para nada, como muitos estão esperando ele de certa maneira. E o orgulho não deixam que eles vejam a ele o que Deus está cumprindo no meio do povo de Deus. Nesse tempo final, acontece a mesma coisa nesse tempo final, pelo seu orgulho. Quando Deus se revela, Ele se revela, não importa que não sejam os grandes líderes religiosos. Agora, se eles queriam conhecer, pois, vejam, quando vieram os magos dizendo, onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque temos visto a sua estrela no Oriente. Depois, Herodes quis saber onde o Messias tinha que nascer. Agora vejam, por que queriam saber? Por que Herodes queria saber? Era para matá-lo. Não era para ir adorá-lo, como ele disse, diga-me, para eu ir adorá-lo. Por isso, ele muito menos revelou esse mistério. Foi apenas ali a Maria, e o que ele disse foi que alguns sabiam desse mistério, mas muito poucos. Não revelou os líderes religiosos, nem tampouco a Herodes. Porque vejam o que eles iriam fazer. Comandados por Herodes, matar o cumprimento da vinda do Messias no meio do povo hebreu. E assim como Gabriel, o arcanjo, disse a Maria, todo esse grande mistério ali, o qual ele nos diz que no tempo final haveria essa conversa angelical, como Maria teve ali, e teve o arcanjo Gabriel nesse tempo final, no meio da igreja, falando de todas estas coisas que vão acontecer e falando do cumprimento da realidade no meio da igreja do Senhor, dessa gloriosa manifestação que estará sendo manifestada em uma grande carpa catedral, e todas estas coisas, mas não o identificou quem era. E certamente muitos tiveram que perguntar ou fazer ele a pergunta, e outros pensavam que era nele, e com isso já se satisfaziam. Porque se ele chega a identificar antes dele ir, quem era? Os que estão contra certamente iriam procurar para liquidá-lo, porque o mesmo espírito do diabo, Deus sempre leva o seu homem, mas deixa o seu espírito, e o diabo leva o seu homem, mas deixa o seu espírito. Sempre correm em paralelo. Isso está, se procuram, não sei se é nas eras, onde diz que Deus leva ao seu espírito, mas, ou seja, Deus leva o homem, mas deixa o seu espírito.
E o diabo também leva o seu homem, mas deixa o seu espírito. Ou seja, se ele chega a dizer, com certeza, começariam a fazer com que a vida dele fosse impossível desde o início. Porque não era para crer e nem recebê-lo nesse tempo, Herodes e os líderes religiosos, senão era para matá-lo, era o que Herodes queria fazer. E depois, durante o ministério de Jesus, eles sempre estavam procurando ele e dizendo coisas para tentá-lo. O que vimos nesses dias, sempre se aproximavam, mas ele já sabia para o que era. Era sempre para tentar ele, para que ele falhasse, para então condená-lo e julgá-lo e blasfemar contra ele. Nosso irmão William continua dizendo aqui. Depois Herodes quis saber onde o Messias tinha que nascer. Procuraram os escribas e doutores da lei, aos principais líderes, procuraram a profecia e disse Herodes, tem que ser em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Isso está em Miqueias, capítulo 2, versículo 5. Assim diz a profecia. Portanto, tem que nascer em Belém da Judéia. E por que não foram a Belém da Judéia, ao sumo sacerdote, com todo o concílio do Sinédrio, com os magos para procurar o Messias? Não interessou para eles. Talvez eles pensassem, nós estamos bem aqui, que ele que venha até nós. Se Deus tem que cumprir as coisas da maneira que as pessoas querem que se cumpra, agora, vejam a anotação que nós tínhamos lido nesses dias, onde diz, o nosso irmão William escreve, depois de ver o sinal do nascimento e vinda do Messias, do Rei de Reis, os magos o procuraram. Tem que ser assim no último dia, e o encontrarão, pois está prometido, e vai ser achado em uma carpa catedral grande. Se quer encontrá-lo, procura ele na carpa. Se já está escrito aí, mas não vai ser achado da maneira na qual alguns querem que ele se manifeste. Tem que ser conforme ao que o reverendo William Branham precursou, conforme a mensagem que ele trouxe, e disse como seria essa manifestação final, que seria aí uma grande carpa catedral. Mas vejam, quando já veio quase de 30 anos, quando se manifestou em seu ministério messiânico, dizia, é Beelzebul. Pelo dedo de Beelzebul, príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Ou seja, que eles estavam dizendo com isso que o que estava em Jesus era Beelzebul, que era Beelzebul encarnado em Jesus. Mas Cristo disse, se eu, pelo dedo de Beelzebul, expulso os demônios, vossos filhos o expulsam por quem? Mas eu sim, pelo dedo de Deus expulso os demônios. O reino de Deus chegou a vós. O reino de Deus está entre vós. Agora, o Espírito Santo estava ali na pessoa de Jesus, a coluna de fogo. O anjo do pacto estava ali, coberto de um véu de carne. Não podiam ver a coluna de fogo, por quê? Porque estava dentro de um véu de carne. Assim como no lugar santíssimo, no templo que Salomão construiu, e do tabernáculo que Moisés construiu, não podiam ver a coluna de fogo sobre o propiciatório, porque estava coberto com as paredes e tudo, e não podiam entrar as pessoas a esse lugar, exceto o sumo sacerdote. Agora diz, e acontecerá que no tempo quando o anticristo vem em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para redimi-nos. Isso foi o que nós lemos há um tempinho. Aí o nosso irmão William cita, isso é o que está prometido para os crentes em Cristo no corpo místico de Jesus Cristo. E isso é a parte mais importante dos mistérios do reino de Deus. A parte mais importante para esse tempo final,
para a nossa transformação, para nos redimir. Isso é, para nos dar o corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Porque a nossa adoção é a redenção do corpo, onde obteremos o corpo eterno. O avivamento do último dia, para a Igreja de Jesus Cristo, é para a era de pedra angular. O avivamento do último dia, na era de pedra angular, o traz o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, não pode trazê-lo nenhuma outra pessoa. Vamos ler algo aqui, diz na página 156, parágrafo 1399, diz: para essa certa era, Deus predestinou uma certa coisa para que aconteça, e não tem outra coisa que possa tomar o seu lugar. Não importa o que é, quantas conquistas o homem tem feito, nada pode tomar o seu lugar. Ele predestinou a um homem, talvez um homem ignorante, ele poderia haver predestinado outro tipo de homem. Qualquer coisa que seja, ele era a sua classe. Herda a sua classe, o seu dom, da sua natureza, seu estilo e o que for. Como ele se expressa e qualquer coisa que ele faça. Ele faz com que o homem da hora corra as pessoas da hora. Ou em outros lugares diz tome, em outros países se fala a palavra tomar ou tome. As pessoas da hora. Essa é a citação 1399 que ele citou ali. E vamos ver um momentinho aqui, onde ele escreve aí várias citações importantes, mas vamos ler apenas essa. Onde ele escreve aí: ao seu profeta é igual, vem com o equipamento para a era. Ou, aí não escreve mais nada, mas ele escreve, ou dispensação. Ao seu profeta é igual, vem com o equipamento para a era. E também escreve o homem da hora. E mais embaixo escreve as pessoas da hora. Ou seja, o homem da hora, ou seja, o que ele estará usando nesse momento presente. E na página 36, parágrafo 297 diz: e então, se Deus nos tem enviado para sermos seus embaixadores, todo o poder que está no céu, tudo que Deus é, todos os seus anjos, todos os seus poderes respaldam nossa palavra. Se estamos corretamente e ordenados, mensageiros, enviados às pessoas, Deus tem que honrar a sua palavra, porque ele assim solenemente escreveu que qualquer coisa que amarrares na terra, qualquer coisa que atares na terra, eu atarei no céu, qualquer coisa que desatares na terra, eu desatarei nos céus. E escreve, embaixador de Deus, o céu o respalda. O que atar ou desatar, o mensageiro. É o mensageiro, vejam, como embaixador de Deus, o que Deus estará respaldando para tomar, ou pegar, ou colher, como diz aí, as pessoas da hora. Continua dizendo, o nosso irmão William, e isso é o que sempre tem feito, tem pego as pessoas da hora e as tem colocado onde? No corpo místico de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, outra coisa não pode tomar lugar. Não pode tomar lugar do que Deus predestinou para uma era. Não pode tomar outra coisa senão que Deus predestinou. O cumprimento do que Deus predestinou é o que faz a obra de Deus para esse tempo. Isso é o que a igreja de era em era esperou em cada era. E quando se cumpriu, quando Deus enviou o mensageiro dessa era, quando enviou, ali estava o homem para essa era, com a mensagem para essa era.
para Deus trazer por meio dele o avivamento dessa era. Um pouco mais adiante diz, agora disse que ela despertará. Quando eu digo mais adiante, um pouco mais adiante na mensagem, mas eu estou lendo a mesma. Agora diz que ela despertará. E na página 212 do livro dos selos diz, a igreja, ou seja, a noiva, ainda não teve um avivamento, nenhuma coisa para despertá-la. A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não tem havido ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Será preciso esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Ele prometeu. Ele leu ali do livro dos selos, página 212, veio o que traz o despertamento da igreja de Jesus Cristo no último dia é a voz de Cristo, os 7 trovões, que é a voz de Cristo, os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, e isso é o que chamará e juntará a igreja de Jesus Cristo no último dia, na era de pedra angular. E na página 167 do livro de citações, nos diz aí no parágrafo 14:86, diz, eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começando a entender. Mas, amigo, escute, temos que repousar na presença do Filho, temos que ser amadurecidos. Nossa fé não está madura intelectualmente, estamos ouvindo a mensagem que Deus nos tem dado. Intelectualmente, estão ouvindo a mensagem e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando pela Bíblia, mas como a igreja precisa repousar em sua presença até que se esterneça no coração, se coloque doce no espírito para que possa banhar. Alguma vez em falar a mensagem você fica áspero, tem que quebrá-lo assim, porque você tem que tirar um prego para poder se sustentar. Mas a igreja, uma vez o recebe, o eleito é chamado fora e separado. E isso é a obra dos anjos segadores, os anjos ceifeiros de Moisés e Elias, colocado na presença de Deus, e escreve lugar santíssimo. Aí na presença de Deus, lugar santíssimo. Veja, é colocado o homem da hora, toma as pessoas da hora, mas veja, os coloca na etapa ou era correspondente a esse tempo, a esse momento. Porque o irmão William, esse poderoso arcanjo, nos trouxe essa gloriosa mensagem, onde em 74 começa essa etapa, e de cheio, já em 77, nos fala da dispensação do reino. E entramos nesse rapto espiritual, na dispensação do reino, e traz a mensagem da dispensação do reino. E estamos dentro da dispensação do reino, no campo espiritual. E isso, agora, no final da dispensação da graça, o qual já aconteceu, e o começo da dispensação do reino, é a primeira e única ocasião onde vamos experimentar, ou um ser humano pode experimentar, porque vejam, para a mudança da dispensação da inocência para a consciência, e da consciência ao governo humano, e depois do governo humano, a dispensação da promessa, e da promessa, a dispensação da lei, e da lei, a dispensação da graça. Vejam, até aí,
digamos, até esse momento, ele, o ser humano que viveu nesses entrelaces dispensacionais, morreram. E é a única ocasião em que um ser humano, filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, que são a noiva, as virgens prudentes, vão estar experimentando essa mudança de dispensação, estando nesses corpos terrenos. E também estaremos desfrutando dessa dispensação nos corpos glorificados. Ou seja, o que está acontecendo agora, nesses corpos, é cada um de nós, e você e eu, experimentar a dispensação da graça, do reino, do reino, como experimentou os apóstolos, o começo da dispensação da graça. Eles estiveram experimentando a dispensação da lei e depois, nesse entrelaço dispensacional que se abriu completamente no dia de Pentecostes, ali com 120, eles entraram à dispensação da graça e estiveram experimentando duas dispensações. Agora nós experimentamos o fim da dispensação da graça e experimentamos no campo espiritual, porque lembre que nós viemos com duas porções. Experimentamos esse rapto espiritual, a dispensação do reino, mas depois experimentamos nesses corpos a dispensação do reino, estando nesses corpos para depois continuarmos a dispensação do reino, no glorioso reino milenial, estando no corpo eterno e glorificado. É o único povo que estará experimentando isso, tão glorioso, e depois a eternidade. Vejam que bênção tão grande nós temos. E assim, tudo que Ele nos trouxe, que nos falou de que a dispensação do reino estava no nosso meio, agora é uma realidade. Agora estamos tocando. O eleito chamado fora e separado, colocado na presença de Deus, escreve lugar santíssimo. Sei que será algo como as pessoas foram ali, entre parênteses, paraíso, quando toma o seu rapto. E escreve, será como as pessoas ali, no paraíso e no rapto. E desenha uma pedra angular, o 8, e as eras abaixo, e a 7ª, ele escreve 7. E quando diz rapto, uma seta, a pirâmide, nós já tínhamos lido isso tudo? Deve parar, nós já temos, vamos fazer um espacinho aí, um tempinho, e escreve também do lado o sol para amadurecer a nossa fé. O sol, a luz, escreve aí também. Nosso irmão William continua dizendo aqui, e aí ela tem um avivamento. O avivamento, o despertamento do último dia, o despertamento desse tempo final, o qual irá crescendo mais e mais, até que cumprirá plenamente a visão da carpa, e os grandes milagres e maravilhas serão realizados. Vejam, é tudo progressivo, tudo vai ser progressivo. E o reverendo William Branham disse que isso é para Elias e Moisés. Portanto, vejam aí o mistério das duas oliveiras, estará sendo manifestado em favor da igreja e em favor do povo hebreu, porque o 7º selo e a 7ª trombeta são a vinda do Senhor, e o 7º selo é a vinda do Senhor, e a 7ª trombeta são Moisés e Elias. No parágrafo 1208, da página 136 diz,
antes que a noiva, antes que Jesus venha, ela terá todo o poder, ele terá o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente como a chuva tardia. Isso são perguntas, são 3 aí, seguidas. E essa chuva tardia para os 144 mil judeus, terão todos os ministros isso, e só estamos esperando a vinda? Quase 4 perguntas. Diz aí, agora chuva tardia, 144 mil judeus, não. Isso é quando Elias e Moisés, e aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estão procurando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso terá lugar, será sob Elias e Moisés. Devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Mas se os milagres têm a ver, isso é para Moisés e Elias, e então diz, porque diz, não, os milagres têm lugar para Moisés e Elias. E então diz, devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Ou seja, que a vinda do Senhor é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Apenas esperem, guardem suas lâmpadas ajeitadas, todas completamente cheias de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Guarde-se apenas prontos, estejam prontos, sejam doces e vigiando. Os milagres com Moisés e Elias é uma das coisas que ele escreve ali. E escreve também a visão da carpa e os milagres. E já sabemos que a visão da carpa estará sendo cumprida, esses milagres, por meio do ministério de Moisés e de Elias. O reverendo William Branham diz, na mensagem Festa das Trombetas, no livro de citações, página 128 e 129, página 130 e 149, agora vejam que tudo é simples, ou seja, diz, isso que nós lemos aí, ele dá essa citação onde pode encontrar. Agora vejam que tudo é simples, mas tudo depende de que Deus abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreendê-las. Agora tem que ser um povo com percepção profética. O que não tem essa percepção profética, não tem a percepção profética, jamais o verá, jamais o entenderá. Vimos que do oeste é que surge o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vimos que do oeste também, esse anjo que era diferente dos demais, vinha voando do ocidente ao oeste. Tudo se enquadra perfeitamente com as parábolas e profecias correspondentes a esse tempo final. Portanto, damos graças a Cristo por ter-nos no Ocidente, para ver os mistérios do Reino de Deus correspondente a esse tempo final, sendo cumpridos, sendo abertos, sendo revelados, e nossas almas, nossos corações sendo abertos, e nosso entendimento sendo aberto para ver, para entender e crer e receber os mistérios de Deus sendo cumpridos nesse tempo final, os correspondentes a esse tempo final. Na página 124 do livro de citações, parágrafo 1101, diz: por que eles não podiam ver Jesus? Ele era mascarado, Deus era mascarado. Os gregos queriam um Deus, e ele estava aqui, mas eles não podiam ver ele pelo véu. Aí estava o homem. Eles vieram ver a Deus e viram o homem. Vem. Não podiam ver a Deus porque Deus era velado para eles. Agora, guardem isso na sua mente. Ele escreve em cima, as obras de Deus em um homem. Escreve também Deus em forma de homem. Deus se ocultando em simplicidade. E escreve também Deus velado em um homem.
Ou seja, escreve Deus em forma de homem, as obras de Deus em um homem, Deus se ocultando em simplicidade e Deus velado em um homem. Essas 3 orações ele escreve ali, essas 3 anotações. Eles vieram ver a Deus e viram o homem. Não podiam ver Deus porque Deus era velado a eles. Agora guardem isso na sua mente. Deus era velado em um homem. Eles podiam dizer, homem algum podia fazer essas obras a menos que fosse Deus. Ninguém poderia fazê-lo. E como aqui está um homem, e as obras de Deus ainda são manifestadas por ele, eles não podiam entender que Deus era velado. Ele é velado em um homem, como sempre era velado. Mas ele era velado, ele estava em seu templo humano. E ele escreve aqui também, um homem é igual seu templo humano. Deus estava em um templo humano. Agora tenham muito cuidado. Agora ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus velado, se escondendo do mundo, velado em seres humanos. Tenham muito cuidado e guardem isso, ele vinha dizendo. Eles só podiam ver o homem, mas aqueles predestinados viram a Deus. Um viu o homem, o outro viu a Deus. E era Deus velado em um ser humano, fazendo correto. Estava bem que eles viram um homem, fazendo ambos corretos. E estavam mais que bem os que viam a Deus, porque automaticamente sabiam que através desse homem estava Deus, ou seja, que estavam olhando atrás do véu e podiam ver a Deus, que era o importante, não ao homem. O mais importante de um embaixador do céu, de um profeta que Deus envia em cada era e em cada dispensação, é o que traz o povo. E nesse tempo, o mais importante que Deus está fazendo no meio do povo é a fé de rapto, que está trazendo ao povo. E é isso que o povo precisa, é isso que a noiva dele precisa. Por isso ele diz, com o que temos agora, não temos fé suficiente para a cura divina. É preciso esses 7 trovões para despertar. Ele mandará, ele prometeu. E se é uma promessa, pois Deus tem que cumpri-la. Era Deus velado em um ser humano, fazendo os 2 deles corretos, ou seja, as 2 coisas que estavam vendo. Um via um homem e outro via Deus. Mas a sua fé, naquilo que você não vê, você crê de qualquer jeito. Deus velado em um ser humano. Bem-aventurados vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem, o que muitos profetas e justos desejaram ver e ouvir. Vocês estão ouvindo e eu estou ouvindo e eu estou vendo Deus se manifestando no meio da sua igreja, cumprindo o que Ele prometeu. Vamos nos colocar de pé, por favor, e assim deixamos nesse tema, o mistério dos anjos, da colheita, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.